Sejam bem-vindos ao Agenda Brasil. Hoje vamos tratar sobre a proposta de reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos verificar quais as principais mudanças e tecer alguns comentários a respeito da proposta de reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é muito importante que nós tenhamos uma atenção redobrada sobre ela, porque ela tem algumas situações que não condizem com a realidade como é proposta, como é falada pela equipe de governo. Vamos lá. A regra geral proposta pelo governo é que a aposentadoria por idade teria idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com uma contribuição mínima de 20 anos de contribuição. Ou seja, a partir de você completar 62 anos sendo mulher e tendo uma contribuição mínima de 20 anos, você poderia se aposentar. Do mesmo modo, se completar 65 anos sendo homem, com uma contribuição mínima de 20 anos de contribuição, você poderia se aposentar. Um fato importante é que deixará de existir a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. No regime atual existe a aposentadoria por contribuição, no qual é possível se aposentar com 30 anos de contribuição sendo mulher e 35 anos sendo homem. No regime proposto, não haverá aposentadoria por tempo de contribuição, só haverá aposentadoria desde que se obedeça à idade mínima. A aposentadoria rural vai passar para 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres, com uma contribuição mínima de 20 anos. Da mesma forma para os segurados especiais, 60 anos, tanto para homem quanto para mulher, com uma contribuição mínima de 20 anos. Professor do ensino privado terá a seguinte condição: 60 anos, tanto para homem quanto para mulher, e 30 anos de contribuição. Nesse caso, a mulher teve um aumento de 5 anos em sua contribuição e, como não havia idade mínima, houve um acréscimo da idade mínima, ou seja, o professor do ensino privado só pode se aposentar com 60 anos de idade e 30 de contribuição, sendo homem ou sendo mulher. O regime próprio tem a seguinte regra. Anteriormente, tínhamos no regime, temos ainda, que o regime ainda está em vigor, a aposentadoria por tempo de contribuição, que possui uma idade mínima de 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Tempo de atividade de 30 anos para mulher e 35 para homens. E a aposentadoria por idade, 60 anos e 65, não havia tempo mínimo de contribuição, havia necessidade de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E professor de universidade federal, de escola pública, que 50 anos para mulher, 55 para homem e 25 anos para mulher e 30 anos. 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Professor, agora ele vai ter que cumprir 60 anos, tanto seja homem quanto mulher. Vejo que as mulheres elas saíram, de certa forma, assim, prejudicadas porque elas partiram de 50 anos para 60 e de 25 anos para 30 anos de contribuição. A regra proposta, a regra geral para o servidor público é 62 anos de idade para mulheres e 65 para homens, com 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público no mínimo e tempo no cargo de 5 anos. E a regra de cálculo será o mesmo critério do regime geral de previdência social. A aposentadoria compulsória, mudança apenas na regra de cálculo.
que terá a idade mínima de 75 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A aposentadoria compulsória permanecerá aos 75 anos. A regra de cálculo do critério utilizará da aposentadoria compulsória, utilizará o critério do regime geral, que é proporcional ao tempo de contribuição. Em relação à regra de cálculo do benefício, nós temos o seguinte: o benefício será calculado da seguinte forma: 60% a partir de quando o servidor, o trabalhador, completar 60% a partir dos 20 anos de contribuição ele terá, caso ele se aposente. Exemplo: se o servidor completou 60 anos, ou o trabalhador completou 60 anos, ele tem 20 anos de contribuição, completou 65 anos, 60 anos, 62 anos se for mulher, 65 se for homem. Se ele completou essa idade e ele tem 20 anos de contribuição, ele irá se aposentar recebendo 60% do seu benefício, 60% do valor que seria a sua média salarial, que daria lá o total. Por exemplo, se ele se aposentasse com R$3.000, ele ia receber apenas 60% de R$3.000. E esse valor iria aumentando a 2% a cada ano, ou seja, se ele tivesse 21 anos ele receberia 62%, se ele tivesse 22 anos 64%, se tivesse 23 anos 66% e assim sucessivamente até completar 40 anos e poder receber os 100% da sua aposentadoria. Neste caso, ele teria 40 anos, que ter 40 anos de contribuição. Vejam, um exemplo: o trabalhador resolve se aposentar com 30 anos. Resolve no sentido de que ele completou os 65 anos e terá 80 pontos. Na hipótese de ter uma média de contribuição de 3.000, terá como aposentadoria o valor do seguinte cálculo: 80 vezes 3.000 dividido para 100, que daria 2.400. A unificação das alíquotas. As alíquotas, que atualmente são 8, 9 e 11%, elas serão progressivas de acordo partindo de um salário mínimo por 7,5% e vai escalonando os valores dos percentuais até chegar ao valor do teto, e serão escalonadas também as alíquotas, e essas alíquotas irão somar o valor de cada uma delas, de cada uma das faixas, até que se tenha a alíquota efetiva que será cobrada do trabalhador, do servidor público. Então aqui temos um exemplo de como é atualmente, como seria caso a proposta fosse aprovada. Um salário de 1.250 tem uma base de 8%, uma alíquota de 8%, e daria R$100, e pelo cálculo atual seria 1.250 e teria uma alíquota de 7,80% e pagaria 97. Só que não se engane, não, este é até um exemplo que eles colocaram para mostrar que pode haver, dependendo de como você de quanto é o seu salário, você pode ter uma diminuição. Só que não se engane, isso acontecerá em casos raros, a diminuição da alíquota. Aqui nós temos já o teto. Quem se aposentará pelo teto do INSS, que é 5.839,45, na atualidade paga 11%, que é 642,33, e pelo novo cálculo, pela proposta, ele pagaria 11,68 e seria um valor de 682,54 centavos, que, como vocês podem ver, a faixa salarial ela é diluída entre as diferentes alíquotas, que inicia em 7,5% e chega até a 14%, e então soma-se o valor para resultar no total da contribuição, que será maior do que na atualidade.
Também aqui as faixas salariais, no caso do servidor público, a utilização das alíquotas será tanto para o regime geral quanto para os servidores públicos. Vê que para os servidores públicos eles colocaram que terá uma alíquota até de mais de 16% dependendo do valor. Aqui é um pouco inconsistente porque, por exemplo, se o servidor vai se aposentar com o máximo do teto, como é que ele vai pagar em cima de todo o seu salário? É uma incógnita ainda. Por exemplo, as alíquotas progressivas aqui tem um caso, se recebe um salário de 30 mil e hoje paga 3.300 em cima do salário de 30 mil. Ele pagaria na, na proposta um valor ainda maior por conta do escalonamento das alíquotas, que a alíquota chegou a variar entre 7,5% até 19%, chegando a pagar R$ 4.835,83. Então, quem ganha mais pagaria mais. Só que se ela ganha 30 mil e vai se aposentar pelo teto, é incompreensível que ele tenha que pagar em cima do que ele ganha e não em cima do teto. Ou ele continuará ganhando um valor maior do que o teto. Pelo que se propõe na reforma é que todas as aposentadorias sejam limitadas ao teto. Então, se todas as aposentadorias devem ser limitadas ao teto, as aposentadorias, consequentemente, devem ser a partir da base de contribuição do teto. As regras de transição especificam que aposentadoria e pensão devem permanecer iguais, né, com as mesmas regras para aqueles que já têm o benefício ou que já cumpriram, ou que já têm os requisitos. Ou seja, se você já tem o direito adquirido, você não precisa, não deve se preocupar, porque você já tem os direitos adquiridos e você continuará com o seu direito. Quanto às regras de transição, serão 3 regras para os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada e uma regra para os servidores públicos, né? E dessas regras, os trabalhadores da iniciativa privada poderão escolher aquela que for mais benéfica para eles. A regra de transição primeira temos aqui que é tempo de contribuição, que vai partir necessidade de 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres e necessitar de somar pontuação e idade. Pontuação, e melhor dizendo, pontos, que vai ser uma somatória de pontos que somará idade e tempo de contribuição, que em 2019, caso o trabalhador queira se aposentar por essa regra, ele terá que somar 96 pontos se for homem e 97 se for e 86 se for mulher. E já em 2020 seria 97, 87, 2021, 98, 88 e assim sucessivamente. Haveria o acréscimo de um ponto a cada ano que passasse. Até, por exemplo, o homem completaria os 105 pontos em 2028, que daria 65 anos de contribuição de idade, mais 40 anos de contribuição em 2028, então somaria 105 pontos, seria o valor que o homem iria se aposentar, o percentual, né, a soma da idade e tempo de contribuição seria 105, que seria a soma pela qual ele iria se aposentar, poderia se aposentar em 2028. Já as mulheres, ela chegará ao limite de pontuação de 100 pontos, que será em 2033. Ela vai acrescentando um ponto a cada ano também, conforme vocês podem ver aí nesse pequeno gráfico, só que ela conseguirá atingir os 60 anos de idade, 62 anos de idade e terá a pontuação 100 apenas em 2033. Uma parte interessante é que os professores eles vão ter uma redução de 5 pontos, ou seja, eles não partem dos
86 para as mulheres e 96 para os homens. Eles partem de 81 para mulheres e 91 ponto para os homens. A segunda regra de transição exige tempo de contribuição e idade mínima. Tempo de contribuição 35 anos e para homens e 30 anos para mulheres. Então vai ter também o seguinte, vai partir de 61 anos a idade mínima para homens e 56 para mulheres e acrescentará meio ponto a cada ano na idade, ou seja, em 2020 será 61 anos e meio para homens, 56 anos e meio para mulheres e até chegar o valor de 65 e 62, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Então, os professores também terão redução desde que comprove aquela lá tempo de efetivo exercício das funções de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio. As idades sobem até 60 anos para ambos os sexos, no caso dos professores. Regra de transição por tempo de contribuição. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria deverá, no caso se for mulher, cumprir 30 anos, se for homem 35, e poderá optar pela aposentadoria sem ter que cumprir a idade mínima, aplicando o fator previdenciário ao valor do seu benefício e ainda deverá cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que faltou, ou seja, falta 2 anos, ele vai ter que cumprir mais um ano e terá que cumprir 3 anos. No exemplo aqui que é dado, uma mulher com 29 anos de contribuição poderá se aposentar com o fator previdenciário, que vai diminuir consideravelmente o valor do seu benefício e terá que contribuir mais um ano e meio. Ela falta um ano, mas como ela tem 50% assim, em cima desse tempo que falta, ela terá, em vez de contribuir mais um ano para completar 30 anos, ela terá que contribuir um ano e meio e poderá se aposentar com 30 anos e meio de contribuição. A aposentadoria por idade, na regra de transição, terá a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher em 2019, 60,5 anos em 2020, 61 anos em 2021, 61, 22 e 62 anos em 2023, esse caso para mulheres. Aqui, na aposentadoria por idade, a contribuição mínima iniciará em 15 anos e aumentará 0,5 pontos por ano até atingir 20 anos em 2029. Ou seja, essa contribuição, tanto a idade mínima quanto a contribuição irão aumentar meio ponto a cada ano até completar os 35 anos. Todo o período, né, daqui até completar os 20 anos de contribuição mínima e até completar os 62 anos necessários para a aposentadoria. Regra de transição para o servidor público. Se o servidor público hoje que já está na ativa quiser se aposentar, enquanto perdurar a regra de transição, ele deverá ter em 2019 61 anos de idade e 96 no somatório da pontuação, idade mais tempo de contribuição. E a partir de 2022, 62 anos e 35 anos de contribuição. No caso das mulheres, 56 anos em 2019 e 57 a partir de 2022. E sempre observando o somatório da pontuação, que em 2019 é 96 para os homens, 86 para as mulheres e 97 a partir de 2020 e vai acrescendo um ano nesse tempo, nessa pontuação, melhor dizendo, vai acrescentando um ponto nessa pontuação, nessa soma de idade e tempo de contribuição a cada ano que se passar. Até quando chegarmos em 2028, os homens terão 105 pontos, que somará 65 de idade mais 35 de contribuição, mais 65 anos de idade mais 40 de contribuição, e as mulheres lá em 2033 terão
a somatória é de 100 pontos. Então, será necessário observar essa regra de transição, que ela é muito dura para os servidores que já estão atuando atualmente. A regra de cálculo do benefício, para quem ingressou até 2003, terá mantido a integralidade de caso tenha 65 anos, homem, e 62 mulher. Se for professor, a idade para manter a integralidade será de 60 anos. No caso, para quem entrou após 31/12, o mesmo critério do regime geral que será aplicado. Na regra atual para policiais civis federais e agentes penitenciários e socioeducativos, temos aqui tempo de contribuição 30 anos, tempo de exercício 20 anos, 25 anos de contribuição no caso para as mulheres, para homens 30 anos, para mulheres 20 anos, 15 anos. E aí tem uma legalidade antes da implantação da Previdência Complementar, que é 2013, remuneração do último cargo. Após a implantação da Previdência Complementar, serão os mesmos critérios do regime geral. Né? Então, a proposta é a seguinte: para policiais, 55 anos de idade mínima, tanto para policiais quanto para agentes, tempo de contribuição de 30 anos para homens e 25 para as mulheres, tempo de exercício 20 anos para homens e 15 para mulheres, e para agentes 30 anos de contribuição para homens, 25 para mulheres e 20 anos de tempo de exercício para ambos, homens e mulheres no caso dos agentes. Isso observando antes do ingresso, antes da implantação do regime de previdência complementar, e a regra de cálculo será a remuneração do último cargo. Após a implantação do regime de previdência complementar, quem entrou após o regime seguirá os critérios do regime geral. O tempo de exercício progredirá de 20 anos para mulher e 25 anos para homens. A aposentadoria por incapacidade, ou seja, por invalidez, regra de cálculo de hoje, 100% para todos. A proposta é a regra de cálculo do benefício, 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos vezes a média dos salários de contribuição. Em caso de invalidez decorrente, a regra de benefício não muda, ou seja, decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais, doenças de trabalho, o benefício será 100% da média dos salários de contribuição. Aqui ele diz que não muda, só que muda, porque, por exemplo, para servidores públicos atualmente, há a integralidade para aqueles servidores que se aposentam com base no acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, com 100% da sua, com a integralidade, né, que reduz alguns itens, mas fica aposentadoria integral, só que com base na emenda constitucional 70 de 2012, para quem nesse caso ingressou até 2003. Para os outros demais casos, aí sim é a regra da qual ele está citando, mas e ele dizem que não muda, mas há sim essa mudança, porque passa a ter esse percentual de cálculo e existe essa aposentadoria que eles não estão levando em consideração. A pensão por morte no regime próprio atualmente leva 100% até o teto do regime geral, mais 70% da parcela que superar o teto do regime. No regime geral, 100% do benefício respeitado o teto. A taxa de reposição do benefício foi proposta da seguinte maneira: 60% mais 10% por dependente. Ou seja, se houver um dependente vai ser 60%, se houver dois dependentes 70%, três dependentes 80%, 4, 90%, 5 ou mais dependentes será 100% do benefício, 100% do que ele receberia. Não é que ele vai receber 100% da remuneração lá do instituidor da pensão, ele vai receber 100% do que ele receberia como pensão. Né? A taxa de reposição de 100 em caso de morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Só que, lembre-se, vai haver uma redução de toda maneira, pela fórmula de cálculo, vai haver uma redução no valor das pensões, de todas e qualquer maneira,
Caso seja aprovada a reforma, o valor das pensões terá uma diminuição drástica, tanto pelo fator do dependente quanto pela forma de cálculo agora apresentada. A limitação dos benefícios entre cônjuges e companheiros, no caso aqui, para você acumular dois benefícios, atualmente é permitida a acumulação de diferentes regimes próprios e regime geral. Então, eles pretendem colocar como que você escolha qual o melhor benefício. Se você tiver direito a dois, você vai escolher qual o maior. Então, você vai receber o maior e um percentual do outro. Se esse outro benefício for de até um salário mínimo, você vai receber 80% dele, né? Se for de 1 entre 2, você receberá 60%. E se for entre 2 e 3, 40%. Entre 3 e 4 salários mínimos, 20%. E se for acima de 4 salários mínimos, você não receberá nada desse benefício. Ou seja, se você tiver dois benefícios que forem acima de 4 salários mínimos, você só receberá um desses benefícios. O outro ficará para o querido governo. As acumulações que serão permitidas, a cidade de médico, que pode acumular legalmente, professores, aposentadorias do regime próprio e forças armadas com regime geral, né? Titulares de manda só, olha só, os nossos queridos amigos políticos, né? Eles, pela regra atual, podem quase tudo. Pela regra de transição, podem ver que a regra de transição para eles foi a mais benéfica, que vai levar a 65 anos de idade, o tempo como mínimo, 62 para homens e 62 para mulheres, e a pedágio de 30% do tempo que faltar. Lembra que o pedágio lá, para quem está faltando 2 aninhos só, lá na regra geral, lembra da regra de transição lá? Para quem está faltando 2 aninhos, eles colocaram pedágio de 50%, para o querido do político apenas 30%. Na proposta, pelo menos é uma coisa boa, nos novos eleitos estarão automaticamente vinculados ao regime geral, porque na verdade nem deveria existir regime próprio. Na assistência, nós teremos os benefícios de prestação continuada, para os deficientes continuará a mesma, sendo salário mínimo sem limite de idade, e para os idosos aí sim haverá uma alteração, que recebem hoje um salário mínimo a partir dos 65 anos. E com a mudança, a regra terá que a partir dos 60 anos receberá R$ 400 e vai haver um escalonamento, e a partir dos 70 anos um salário mínimo. Policiais, né, Forças Armadas, policiais, bombeiros, militares terão as mesmas regras das Forças Armadas, né? Haverá uma compensação previdenciária, continuará havendo contagem de tempo entre o INSS, os regimes geral e o regime próprio, como é hoje. Você pode averbar o tempo de contribuição que você tem no ente privado para a iniciativa, o regime público, ou pegar do seu tempo do regime público e levar para a iniciativa privada. Assim você pode fazer essa contagem e continuar para dar o somatório de tempo necessário para você se aposentar. Então eles liberaram para que militares da reserva possam voltar a trabalhar em atividades civis. Então, essas regras elas vão valer para estados e municípios, que deverão adotar algumas situações, pelo menos para aprovar as alíquotas, né? Que a alíquota, como foi a proposta, de alíquota de mínima de 14% e dentro das faixas de escalonamento, claro, né? Aquela alíquota de 7,5% mais a alíquota de 14%. Então, há uma séria limitações das incorporações dos benefícios de aposentadoria e pensões. Então, nós podemos ver aqui que a proposta de reforma ela é bastante dura, e vamos ver como vão se portar os nossos ditos representantes, deputados e senadores na votação, na discussão. Lembrando sempre, essa é uma proposta que vai ser discutida, esperamos que seja discutida da melhor forma possível e possa ter uma reforma condizente com o que necessitam os trabalhadores e o que necessita o país. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, comente e até o nosso próximo vídeo.